Legal, então vamos lá, pessoal, vamos começar aí com a nossa aulinha, tá? Rapidinho aí, 30 minutinhos como a gente combinou. Espero que vocês aproveitem bastante o nosso curso. Primeiro, a gente vai começar, então, com detalhes mais básicos do High School, né? Porque a gente precisa saber desde aquele início, desde o beabá do High School, para instruir apropriadamente as nossas famílias. Afinal, para nós, algumas coisas podem ser muito óbvias, mas para aquela família que está tendo o primeiro contato com o programa de High School, eles não conhecem esses detalhes, né? Então, aqui, a gente precisa sempre trazer essas informações num primeiro atendimento. Então, a nossa aula de hoje será focada nisso, tá bom? Afinal, o que é o High School? Quais anos contemplam o High School nos Estados Unidos? Essa é uma dúvida bastante frequente, até porque acredito aí que alguns de vocês já tenham ouvido falar que nos Estados Unidos nós temos 4 anos de high school, né? Com certeza alguns de vocês já ouviram falar disso. E é verdade, realmente o high school nos Estados Unidos são de 4 anos, mas não porque nós temos um 4º ano do ensino médio, e sim porque o high school nos Estados Unidos, ele começa antes, ele começa no 9º ano, tá? Então, para nós, o 9º ano é o último ano do ensino fundamental. Nos Estados Unidos, o 9º ano é o primeiro ano do ensino médio, do high school, tá? E aí, com isso, nós temos essa continuidade. Quando vocês veem 11º e 12º ano, nada mais é do que o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, tá? Eles apenas fazem essa diferença como uma continuidade nos estudos, diferente daqui do Brasil, onde a gente começa, né, o primeiro ano novamente. Então, essa diferença é super importante, porque qualquer escola da 3W vai aceitar um aluno de 9º ano, tá bom? Todas as nossas escolas, elas são escolas que já oferecem o 9º ano, já que o 9º ano é o primeiro ano do high school. Então, caso você tenha algum aluno interessado em high school, que ainda esteja no 9º ano, pode oferecer qualquer uma das nossas escolas. Tá bom? Então, essa daí é uma das principais diferenças que nós vemos nessa questão dos anos, né, do high school. E vamos falar um pouquinho de calendário, né? Como é que funciona o calendário nos Estados Unidos? É diferente do Brasil, com certeza muitos de vocês já sabem que o ano letivo nos Estados Unidos começa no 2º semestre, né? Aliás, em todo o hemisfério norte, a gente tem essa diferença em termos de calendário. Então, o ano letivo nos Estados Unidos, ele começa em agosto, setembro, tá? Isso varia bastante de acordo com a escola. Algumas escolas começam logo no início de agosto, outras no meio de agosto, até algumas bem no início de setembro. Em geral, falamos de agosto, tá bom? Como a 3W trabalha com 32 escolas, que vocês vão ver mais detalhes aí no decorrer dessa semana, não se preocupem, tá? Mas a gente trabalha com 32 escolas, cada escola tem seu calendário. Então, em geral, aí eu diria que 80% das escolas começam em agosto, poucas no início de setembro. Mas esse aí é o início do ano letivo, como nós aqui no Brasil é fevereiro, nos Estados Unidos, agosto, setembro, tá? O término, né, o final do ano letivo se dá no final de maio e início de junho, tá bom? Então, a gente tem aí essa diferença muito importante no calendário. Durante esse período do ano letivo, existem o que nós chamamos de breaks, né? Aqui no Brasil, a gente também tem algumas pausas durante o nosso ano letivo. Nos Estados Unidos não seria diferente. Esses breaks são muito importantes, tá? De serem informados para as famílias. Diferente de pequenos feriados, esses breaks são períodos mais longos, onde os alunos não terão aulas. Quais são eles, tá? O primeiro break que nós temos no nosso calendário é o de Thanksgiving, o break de ação de graças. Ele acontece aí de 7 a 14 dias, durante o mês, aí no mês de novembro, que é quando acontece o feriado de ação de graças nos Estados Unidos. Então, não sei se todos sabem, mas o feriado de ação de graças nos Estados Unidos é muito importante, muitas vezes até maior do que o Natal, tá? Isso é bem comum a gente ver nos Estados Unidos, as famílias celebram, de fato, a ação de graças, acontece numa quinta-feira. Então, nesse período aí, a escola fica fechada. Algumas escolas fecham uma semana, outras escolas fecham 2 semanas, mas durante esse período os alunos
não têm aulas, tá? É importante a gente avisar? Com certeza, porque os nossos alunos estão se matriculando no programa acadêmico, né? Principalmente os pais esperam toda aí a parte de aulas, então é importante a gente deixar tudo isso bem alinhadinho com a nossa família, tá? Durante ali já a matrícula, começou o processo de matrícula, a gente já informa isso até antes, tá bom? O segundo break é o de Natal. A gente chama de Christmas break, algumas escolas chamam de winter break, varia um pouquinho, mas aqui não necessariamente um break, sim férias das escolas no final do ano. Então, nos Estados Unidos, eles não têm férias longas, tá? No final do ano. Eles têm somente esse período de 20 a 25 dias entre Natal e Ano Novo. Em geral, do dia 20 de dezembro até o dia 5 de janeiro, mais ou menos, dependendo do ano, obviamente, mas durante esse período os alunos não têm aulas. São as férias de final de ano. Então, aqui no Brasil, a gente costuma ter pelo menos 30 dias de férias, né, em julho, às vezes pega um pouquinho de junho e agosto. Nos Estados Unidos, durante o inverno deles, é bem mais curtinho, tá? Então, feriado aí entre Natal e Ano Novo. E o terceiro break mais longo é o Spring Break, né? Que é o break de primavera. Está acontecendo agora em muitas escolas. Então, varia aí de 1 a 2 semanas entre março e abril, tá? Cada escola também tem, diferente do Thanksgiving, que é um feriado nacional e, em geral, as escolas fazem um break durante o mesmo período, no Spring Break varia muito de acordo com o estado, tá? Então, agora a gente tem algumas escolas em Spring Break. Então, esses períodos aí, os alunos não têm aulas, tá? A gente tem as duas opções de acomodação, então não se preocupem, amanhã nós vamos entrar em detalhes sobre as acomodações da 3W, mas para vocês já saberem, nós temos escolas que oferecem acomodação em casa de família e temos também boarding schools, tá bom? Então, durante esse período, os alunos não têm aulas. Aqueles que estão hospedados em casa de família permanecem com as suas famílias, tá? Então, para esse aluno, a única diferença durante esse período é que ele não vai ter aulas, mas ele pode ficar na casa de família, ele não tem nenhum custo adicional para isso, tá bom? Então, a família já está preparada para ficar com esse aluno durante o break. Já nas boarding schools, é onde o aluno vai ter uma mudança um pouco mais significativa. Então, pessoal, se vocês estiverem negociando aí uma boarding school com o aluno de vocês, já informem os pais antes da matrícula disso, tá? Isso vai evitar dor de cabeça para vocês, para nós, lá na frente, para o pai já conseguir se organizar financeiramente também. Então, na boarding school, além do aluno não ter aulas, a acomodação também fecha, uma vez que a acomodação é gerenciada pela escola. Em alguns casos, a acomodação fica dentro do campus da própria escola, da própria boarding school. Em outros, ela fica fora, fica em casas próximas, mas, de qualquer forma, essa acomodação ficará fechada. E aí, temos algumas alternativas para esse aluno, tá? Então, nos breaks de Thanksgiving e o Spring Break, a escola promove uma viagem para os alunos. Essa viagem tem custo extra, é uma viagem opcional, mas a escola traz essa viagem para os alunos internacionais, tá? A cada ano são viagens diferentes. Os alunos americanos, eles também podem ir nessas viagens. E alguns alunos internacionais, é muito comum nas nossas escolas, eles estudarem 2, 3 anos de high school. Então, a cada ano a escola faz uma viagem diferente também para fazer aí, né, uma viagem diferente a cada ano para os nossos alunos. Então, essa viagem tem um custo extra, a gente geralmente sabe mais ou menos 2 meses antes do break, tá? Então, a gente vai informar, assim que nós tivermos as informações, passaremos para vocês alinharem com a família, tá? No Christmas Break, a escola não oferece viagem por ser férias de fato, tá? Então, se você me perguntar, Andréia, o meu aluno quer voltar para o Brasil, ele pode? Pode, não tem problema, tá? Ele pode voltar para o Brasil. A família do meu estudante quer visitá-lo nos Estados Unidos? Pode também. Ou, de repente, o seu estudante tem familiares nos Estados Unidos, ele quer viajar com amigos, tudo isso é permitido. A gente precisa apenas coletar aí alguns formulários, a gente precisa saber com antecedência, mas essa viagem com custo extra no Thanksgiving e Spring Break é apenas uma alternativa que a escola oferece, tá? Se o seu aluno quiser voltar para o Brasil, quiser viajar com os pais, quiser viajar com os amigos, não tem problema, desde que a gente faça tudo alinhadinho aí com os formulários da escola, tá bom?
O Cadu perguntou para mim, foi direto, mas já vou responder aqui para todos, que é super importante, se esses treinamentos serão gravados e enviados para as agências. Sim, Cadu, pode ficar tranquilo, tá? Pessoal, esse treinamento está sendo gravado, depois eu vou disponibilizar esses PowerPoints para vocês também. Então, caso alguém não tenha conseguido pegar um novo link, não tenha conseguido assistir, o que é super normal, né? No dia a dia, entra cliente, sai cliente da loja, não se preocupem, vocês também terão acesso a esses treinamentos depois, caso vocês queiram reassisti-los. A gente vai mandar tudo depois, no final da semana, tá bom? Então, em termos de calendário, é isso, tá, pessoal? Vamos falar agora sobre as nossas duas opções de duração de programa, né? Então, a gente tem aí a duração de semestre letivo, onde, em geral, o aluno estuda de agosto a dezembro ou janeiro a maio. Então, nós temos essas duas opções de datas de embarque para semestre letivo, tá? Não são todas as nossas escolas que aceitam embarques em janeiro. Isso é muito importante deixar claro, tá? Não são todas as escolas da Transab que vão aceitar embarques em janeiro, porque nós estamos falando aí de meio do ano letivo. Então, temos várias que aceitam embarques em janeiro, mas quando vocês estiverem negociando uma escola aí, embarque em janeiro, só dê uma consultada antes, tá bom? Então, o aluno pode fazer o semestre letivo de agosto a dezembro ou de janeiro a maio. Eu digo em geral, porque, como eu já falei, calendários mudam de escola para escola, tá? São as duas opções aí que as escolas oferecem. Ou então, o ano letivo, né? O ano letivo, a gente tem duas opções. O aluno pode fazer de agosto a maio, que é o ano letivo regular, né? Ele estará entrando no início do ano letivo e finalizando realmente certinho. Esse aluno não vai perder nada, ele vai pegar todo o ano letivo completo nos Estados Unidos. Agora, temos alguns alunos que, devido ao calendário brasileiro, eles gostariam de fazer de janeiro a dezembro, né? Nesse caso, a 3W faz, tá bom? A gente vai cobrar o valor de vocês de ano letivo. Então, sim, podemos fazer. Temos aí algumas ressalvas. O aluno que faz primeiro janeiro a maio e depois de agosto a dezembro, ele está fazendo 2 semestres consecutivos. Então, isso é importante. Ele não está fazendo um ano letivo, ele está fazendo 2 semestres consecutivos. Isso vai mudar um pouquinho ali a grade curricular dele, eu vou explicar por quê no próximo slide. Tá? E, além disso, ele precisa obrigatoriamente voltar para o Brasil durante as férias de verão americanas, né? Então, quando finalizar ali o ano letivo, por volta do final de maio, início de junho, ele volta para o Brasil, ele passa férias no Brasil e, em agosto, ele retoma aí para os Estados Unidos, tá bom? Então, isso aqui é muito importante a gente deixar claro. A Ana Lígia perguntou se o Pax que opta ficar no boarding no Spring Break é cobrado algo à parte. Ele não tem essa opção, tá, Ana? O pessoal não pode ficar no boarding durante os breaks. O boarding fica fechado, não tem funcionário, não tem nada, não tem ninguém, tá bom? Então, o aluno obrigatoriamente precisa sair fazendo a viagem fornecida pela escola ou encontrando aí uma outra solução para ele, tá bom? O boarding fica fechadinho. E aí, retomando aqui, então, sobre o que nós estamos falando de semestre e ano letivo. Pessoal, se atentem a essas palavrinhas aqui, ó. A palavrinha letivo. Usem sempre esse termo nos atendimentos de vocês. Porque, como vocês podem observar, um semestre letivo não tem duração de 6 meses. Um ano letivo não tem duração de 12 meses. Igual aqui no Brasil, a gente não estuda 365 dias, né? Então, isso aqui é muito importante deixar alinhado, porque, como eu falei anteriormente, para a família é o primeiro contato com o high school que eles estão tendo. Então, se a gente só fala um semestre ou um ano, eles vão ficar com essa mentalidade de 6 meses e 12 meses, tá? Então, é importante a gente deixar clara essa duração. É o semestre letivo ou o semestre acadêmico, também vocês podem utilizar, que, em geral, o semestre tem duração aí de 4 meses e meio a 5 meses, e o ano, 9 meses e meio a 10 meses, mais ou menos, tá bom? Usem esse termo, que ele vai facilitar bastante a vida de vocês, tá bom? O Rodrigo disse que o áudio dele não funciona. Rodrigo, se você está tentando falar, eu bloqueei, tá bom? Não gostaria que vocês tirassem do mudo, porque senão vai dar interferência. Então, se você precisar fazer uma pergunta, pode fazer no chat, tá bom? Porque nós estamos aqui em 74 pessoas. Se todo mundo resolve falar, vai complicar a nossa aula, tá certo? Então, vamos lá. E aí, falando um pouquinho sobre qual ano o seu aluno vai estudar, qual série o meu aluno vai estudar lá, isso é algo bastante comum. Essa é uma dúvida muito corriqueira, né? Porque como o calendário, ele muda, né?
no Brasil em relação aos Estados Unidos, é muito comum os nossos alunos terem esse tipo de dúvida. Então, vamos lá. O aluno que embarca em agosto, tá? Esse aluno está embarcando em agosto. Vamos colocar aqui uma situação hipotética. Nós temos o João, hoje ele está no segundo ano, ele acabou de começar o segundo ano agora em fevereiro, e ele vai fazer um high school com a gente, vai embarcar em agosto. Qual ano ele vai estudar lá? Ele vai entrar nesse ano atual dele, na série atual, ou seja, ele vai entrar no segundo ano do ensino médio, o que é o 11º. Lembra lá do primeiro slide? É o 11º. O aluno que embarca em janeiro, ele vai entrar na série que ele finalizou agora no final do ano. Então, o João fez aí o segundo ano, de fevereiro até novembro. Em novembro agora de 2022, ele terminou o segundo ano, ele está embarcando em janeiro para fazer um semestre de high school com a 3W. Ele vai entrar no segundo ano lá também, no 11º. Isso porque, para o calendário americano, ele ainda está no segundo ano. O ano dele, do segundo ano, está em curso, tá? O pessoal que embarca em janeiro tem muita dúvida quanto a isso, é super comum, tá? Em agosto é muito mais tranquilo, porque eles vão entrar no mesmo ano que eles estão aqui. Então, em geral, a gente não tem muitos questionamentos. Agora, em janeiro, o pessoal questiona, os alunos questionam por quê? Em teoria, ele estaria indo para o terceiro ano, por que ele está entrando no segundo? Então, o adolescente, ele fica com aquela sensação de que ele voltou um ano, que ele repetiu de ano, né? Quando a gente tem 16 anos, tudo é muito intenso. Então, a gente precisa deixar isso alinhadinho com eles, tá? Não vai mudar nada para ele no diploma dele, na convalidação, não vai mudar, tá? Para ele, o que importa é que ele estude as matérias obrigatórias do high school, que eu vou falar no próximo slide para você, tá? A Isabelle perguntou, o cliente que embarca para um semestre precisa ir com a passagem com a data de volta de acordo com o fim do semestre, ou a família pode botar a volta com data de janeiro, já pensando em passar férias com o filho? Pode, tá? O único detalhe, pessoal, é que o I-20 do aluno, ele tem validade somente de 30 dias após, tá? Ele vai ter uma data ali de término do I-20 e esse aluno tem que sair no máximo 30 dias depois do término do I-20 dos Estados Unidos, tá? Isso é uma questão, na realidade, da imigração. Então, vamos supor que esse aluno tenha a data de I-20 ali, o término da data do I-20 dele é 20 de dezembro. Ele precisa sair dos Estados Unidos até 20 de janeiro para ele não ter problemas com a imigração na volta, tá bom? Mas isso é muito comum, tá? As famílias vão passear, vão visitar os filhos no final do programa, podem levar também, não tem para a 3W, pode visitar. Eu quero levar meu filho, eu quero participar ali da reunião de pais no início do ano, pode, não tem problema, tá? A gente só precisa saber. Então, a gente esteja alinhado, a gente informar a escola, informar a homestay, não tem problema nenhum, tá? E isso que a Isabelle comentou é bastante comum. Os pais costumam visitar os filhos com frequência no final aí do programa, certo? E, voltando aqui, então, por que não vai mudar nada, né, na convalidação desse aluno? Ele vai entrar aí no segundo ano, em janeiro, né? Ele vai entrar no segundo ano, mas ele já estaria no terceiro no Brasil, ele não vai ter problemas com validação? Não vai. Isso porque o que importa para os nossos alunos é estudar as matérias obrigatórias do high school, tá? Então, para quem não sabe, o MEC exige 5 matérias. Esse é um acordo que o MEC fez, né? O nosso Ministério da Educação fez com os outros países para os nossos alunos que fazem esse tipo de programa. Então, basta os alunos brasileiros estudarem as 5 matérias obrigatórias do high school, independente do ano que eles estejam estudando, ao retornar para o Brasil com o histórico escolar, com essas matérias, ele terá a convalidação dele. Então, ele não vai ter problema nenhum. Quais são essas matérias? Uma matéria de inglês, tá? Uma matéria de ciências. Então, dentro de ciências, nós temos física, temos química, temos biologia, pode ser uma anatomia, pode ser uma ciência espacial, as escolas oferecem esse tipo de matéria. Então, os nossos alunos precisam fazer uma matéria de ciências, tá? Diferente do Brasil, onde eles têm que fazer 12, 15 matérias, eles precisam estudar todas elas, o nosso aluno não precisa. Então, ele vai escolher uma matéria dentro de ciências. A terceira matéria dentro de estudos sociais, pode ser história, pode ser geografia. Uma matéria de exatas, né? Dentro de matemática, aí nós temos álgebra, nós temos cálculo, estatística, então o aluno vai escolher uma delas. E um esporte. Estudando essas 5 matérias, tranquilo, ele vai convalidar o histórico escolar dele no retorno, tá bom? E além dessas matérias, os alunos na A3W costumam escolher mais 1 ou 2 eletivas. As eletivas entram aí dentro de matérias voltadas para carreiras. Nós vamos falar amanhã um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas os alunos podem escolher 1 ou 2 de acordo com a disponibilidade da escola e pré-requisitos.
Isso porque algumas eletivas exigem um nível avançado de inglês, exigem um conhecimento daquela matéria específica, tá? No nosso programa, tanto para semestre quanto ano letivo, os alunos podem estudar de 5 a 7 matérias, tá? Então, eu sei que tem alguns programas aí que variam um pouquinho a quantidade de matérias que o aluno pode estudar, de acordo com a duração do programa. Não é o caso da 3W. Os alunos, tanto para semestre quanto ano letivo, podem estudar de 5 a 7 matérias, tá? Se o aluno quiser fazer mais de um ano letivo, ele pode também. Esse é mais aí um benefício que eu vou falar um pouco mais amanhã, tá bom? Mas ele pode também fazer mais de um ano letivo, se assim ele quiser. O Davi perguntou se o aluno quiser fazer mais matérias além das eletivas. É possível? Não. Ele vai ter que fazer de 5 a 7, porque senão ele não tem horário na agenda dele, tá? Então, até pegando esse gancho, já passando para o próximo slide, que fala um pouquinho sobre a rotina do aluno, tá? Então, aqui vocês têm uma ideia de como funciona o dia a dia do aluno. O horário varia um pouquinho de acordo com a escola, com a grade curricular, mas a gente consegue observar aí, nesse caso, esse aluno tem matemática, inglês, ciências, artes, basquete e economia, né? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérias. Tá? Então, não tem como, o aluno ainda pode pegar uma 7ª matéria para fazer depois de economia, mas se ele pegar mais, a escola já vai estar fechada. Então, eles têm aí blocos, né, horários, onde eles podem preencher o dia a dia deles. Em geral, nos Estados Unidos, eles fazem a mesma grade curricular todos os dias, tá? Então, é o schedule que a gente chama dos alunos, é igual todos os dias. Então, é diferente do Brasil, né? Aqui no Brasil, a gente tem segunda-feira um horário, terça-feira outro, nos Estados Unidos não, tá? Então, isso varia um pouquinho, mas em geral é assim que funciona. Então, eles não podem pegar mais do que 7 matérias, porque eles não têm horários e, sinceramente, eles não vão dar conta, tá? Porque apesar de serem menos matérias, eles têm lição de casa todos os dias, eles têm apresentações. Nos Estados Unidos, as notas, elas não são somente por testes, né? Eles não têm nota somente de prova, eles têm nota para lição de casa, para participação em sala de aula. Então, é bastante dinâmico. Nos Estados Unidos, eles não ficam o dia inteiro em uma sala de aula, são os professores que mudam de aula, não, são eles que mudam de sala de aula, né? Então, como vocês podem ver aí, entre matemática e inglês, a gente tem 10 minutos. Então, é o período aqui que o aluno vai se deslocar, ele vai para a sala do professor de inglês. Então, a rotina é bem diferente, como vocês podem ver, tá? Em geral, eles estudam das 8 até as 3 horas da tarde, pelo menos, mas eles costumam ficar depois também fazendo essas atividades extras, fazendo os clubes. Então, caso o aluno queira, ele gostaria de fazer mais uma matéria, ou gostaria de fazer uma 8ª matéria, ele pode fazer um dos clubes, que são aquelas atividades extracurriculares que todas as escolas oferecem, que tem bem acadêmicos, clube de matemática, pode ser de dança, pode ser de teatro. Então, os alunos que querem se engajar ainda mais aí, academicamente falando, eles podem pegar clubes mais acadêmicos, tá? Por que é importante a gente passar esse dia típico para os alunos? Porque a rotina dos Estados Unidos é muito diferente do Brasil, tá? A grande maioria das nossas escolas aqui no Brasil, o aluno está livre aí por volta da 1 hora da tarde, e ele tem a tarde livre, ele vai no shopping, ele tem inglês à tarde, ele vai fazer uma dança. Nos Estados Unidos, eles realmente têm ali de segunda a sexta dedicação total à escola. Então, muda bastante a rotina do adolescente nos Estados Unidos, e eles costumam ter os finais de semana livres, tá? Sim, Davi perguntou se isso vale para boarding e para homestay. Sim, tá bom, isso vale para boarding e para homestay. Variando um pouquinho, né, pessoal? Isso daqui é só um exemplo para vocês. Varia um pouquinho de acordo com a escola, com o aluno também, com a grade curricular que ele venha a ter. O aluno tem intenção de conseguir bolsa universitária, recebe orientação da escola sobre isso? Sim, vou falar mais disso amanhã, tá bom? Mas todas as escolas são preparatórias para a universidade. E o Davi perguntou se o almoço é sempre na escola. Sim, também vou falar sobre isso amanhã, quando a gente entrar em mais detalhes sobre as nossas acomodações, como é que funciona a acomodação e como é que funciona toda essa questão aí de transporte para a escola, refeições, transfer de chegada. Vou entrar nesses detalhes amanhã com vocês, certo? Então, por hoje é isso. Como eu falei aí, ó, 30 minutinhos de aula. Amanhã a nossa aula vai abordar quem é quem na 3W, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais de mim e da minha colega Natália, que fica em Los Angeles, os benefícios das escolas particulares, como fazer as perguntas certas, tá? Isso é importante, o perfil do aluno de escola particular. Eu queria que vocês tivessem isso muito bem claro aí na mente de vocês, porque o perfil do aluno de escola particular é diferente do perfil de
de aluno de escola pública e cabe muitas vezes ao consultor identificar no primeiro atendimento isso, eles não vêm pedindo escola particular, a gente precisa identificar, então eu vou dar várias dicas amanhã para vocês de como fazer as perguntas certas e qual que é o perfil desse aluno e os tipos de acomodação. Tá? O aluno que faz 18 anos em dezembro consegue embarcar em julho de 2022? Se ele estiver estudando ainda, tá? Se ele terminou, por exemplo, o segundo ano e agora ele está fazendo o terceiro ano, sim, tá? Agora, se ele já tivesse formado no final do ano, ele não pode, tá? É isso, pessoal. Muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Muito obrigada pelo engajamento de todos, mesmo com a troca aí do link. E eu espero vocês amanhã às 11 horas.